É muito mais fácil a gente errar quando se tá aí de saco cheio, quando a gente tá estafada mentalmente, emocionalmente, é muito mais fácil a gente cometer erros e às vezes erros gravíssimos do que quando a gente tá aí vivendo uma situação bacana, não é? Mas quando a gente comete erros, quando a gente está vivendo um relacionamento em crise, o que acontece? Os problemas pioram, se agravam rapidamente. E é justamente sobre isso que falaremos hoje. Hoje eu vou falar para você sobre os principais erros que a gente comete quando estamos vivendo um relacionamento em crise. Vamos falar quais são as consequências destes erros, quais são os indícios, na verdade, que mostram que a gente está cometendo esses erros com maior frequência. Vamos falar, obviamente, de como evitar esses erros para que eles não levem ao fim do relacionamento. Vou passar aqui para vocês os 5 principais erros. E quando eu digo principais, eu estou dizendo exatamente que são os piores erros que você possa cometer e que é comum a gente cometer quando estamos em um relacionamento em crise. Se você não me segue, se você não é inscrito no meu canal, vou pedir para você se inscrever, eu vou pedir para você me seguir e sim, por favor, já deixa aí o seu like para fortalecer as minhas redes sociais e me ajudar a ajudar ainda mais pessoas, mulheres, homens e casais que estão aí vivendo em um relacionamento em crise. Olha só, quando a gente está vivendo um relacionamento em crise, como eu disse, é muito mais fácil a gente cometer mais erros do que quando está tudo bem, quando o relacionamento está tudo bem. E por que isso acontece? Óbvio, né, gente? Quando a gente está vivendo em crise e a gente não começa um relacionamento, não entra em crise de um estágio para o outro assim, olha, tá tudo bem e de repente ele está em crise. Não é assim que funciona, não é? Ele vai entrando em crise. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que muito antes dele estar em crise, houveram aí muitos sinais de que ele iria entrar em crise. E antes de eu falar para você quais são os 5 principais erros que a gente comete em um relacionamento em crise, vamos aqui entender o que é um relacionamento em crise, quais são os tipos de crise possíveis em um relacionamento. Uma das crises mais comuns em um relacionamento, até mesmo muitos relacionamentos eles passam por essa crise e depois modificam o tipo de crise, é a crise silenciosa. É aquela crise onde não há xingamento, onde não há alteração de voz, onde não há brigas ou há pouquíssimas brigas, mas o que acontece é um distanciamento do casal. É uma falta de comunicação e quando há essa comunicação, às vezes ela é de uma forma assim ríspida, sem muita queridice no dizer, no trato um com o outro, uma com a outra, enfim. É um relacionamento que está vivendo uma crise silenciosa, onde cada um vive a sua vida e pouco se comunicam, pouco estão juntos. E aí o que acontece? Você vai vendo esse relacionamento, esse casal cada vez mais distante. Cada vez mais distante. Essa é uma crise silenciosa. Muitas vezes essa crise ela desencadeia para outra crise que é mais comum, que é a crise onde há alterações de voz, desrespeito, onde a rispidez toma conta da rotina. Essa é o perfil de crise mais comum, né? Então, se o seu relacionamento, você fala assim, olha, a gente não briga muito, mas também a gente não conversa muito, a gente não compartilha muito, há pouco toque, há pouco carinho. O que é? É indício que o seu relacionamento está em crise e muitas vezes se isso já vem acontecendo aí por um bom período é porque ele já está em crise, ele não está iniciando, ele já está com uma crise instaurada aí
no seu relacionamento. E sim, a crise silenciosa, ela pode levar ao fim do relacionamento, com certeza, mesmo sem que haja essa migração aí de estado da crise, né? Essa migração de comportamento da crise aí no relacionamento. Você não necessariamente precisa começar a brigar, precisa ter aí alterações de vozes, desrespeito, para que você migre para o fim do relacionamento. De forma alguma. Você pode sim ter o fim do seu relacionamento, mesmo quando você está aí em uma crise silenciosa. Por quê? Porque a mágoa, ela continua, ela pode ser às vezes até mais intensa e mais difícil de lidar do que aquela que você fica aí debatendo com a outra pessoa, porque pelo menos não, né? Não é bom, mas quando você debate, há uma contrapartida de você expor aquilo que você pensa, ainda que seja de uma forma errônea, mas você expõe, você desabafa. A crise silenciosa faz com que nós fiquemos assim mais caladas, mais calados, introspectivos, né? E isso vai agravando a situação, sim, porque por mais que a gente não esteja ali esbravejando, dentro da gente não tá nada legal, não tá nada bom, né? Então, realmente, pode chegar um dia que você, ou o seu companheiro ou a sua companheira vai dizer, deu, pra mim, deu. E aí, estamos com o fim do relacionamento, ok? O que a gente deve saber é o seguinte, quando estamos em crise, né, em um relacionamento em crise, é importante a gente saber que muitas vezes, a gente começa a ir abrindo mão do relacionamento, abrindo mão de melhorar, tá? E aí o que acontece? Quando a gente trabalha dessa maneira, a Joana tá falando que já abriu mão há algum tempo. Joana, é o seguinte, quando a gente abre mão, a gente tem que entender que a gente tá empurrando o relacionamento pro fim, ok? A gente tem que entender, Joana, que quando a gente abre mão, aí deixa rolar, né? Empurrar com a barriga, como tá dizendo aqui o Everton. Quando a gente empurra com a barriga, o que acontece? A gente simplesmente está levando ao fim o nosso relacionamento, ok? É importante a gente entender, se a gente não faz nada, o fim só se aproxima. Qual é o impacto que o fim do seu relacionamento vai trazer na sua vida? É que você deve refletir para ver se vale a pena ou não você tomar uma atitude. Mas se você está aqui me acompanhando, é sinal que você quer sim tomar uma atitude, né, Everton? É importante sim. E por falar em atitude, vocês perguntaram para mim, aí o pessoal, né, perguntou para mim se ainda dá tempo de se inscrever no curso. Não, gente, não dá mais tempo. As vagas foram encerradas, mas em breve reabrirá, tá bom? Quando terminar aí essa turma, a segunda turma, a gente vai reabrir. Não dá mais tempo. A Joana tá perguntando do grupo. Sim, o grupo encerrou, tá? É o grupo que eu criei, para quem não sabe aí, do Transforme o Seu Relacionamento, onde eu estava ali passando algumas informações, a mulherada trocando informações, e agora tivemos algumas mudanças. Com o curso que a gente fechou agora as vagas, muitos homens procuraram para que eles pudessem participar, então agora a gente vai sim, a partir de hoje, a gente vai conversar tanto com o homem quanto com a mulher, ok? Vamos direto ao ponto. Os 5 principais erros que um casal, que um homem ou uma mulher pode cometer quando o relacionamento está em crise. O primeiro, aí a Joana já deu aí a dica, um dos principais erros, eu digo assim, um dos piores erros é a gente simplesmente achar que não precisa fazer nada. É a gente até entender na teoria, olha, no curso aí, eu tô com 23 mulheres nesse curso aí na imersão, usualmente é 20, né, mas dessa vez aí a gente estourou um pouquinho, foram 23 mulheres. E, gente, é unânime. É a questão de achar que realmente, olha, não sei muito o que fazer, viu? Muitas delas aí disseram, olha, é a minha última atacada. Ainda bem que é uma atacada aí forte. Porque simplesmente não tem, se você abrir mão, se você não fizer nada, se você só deixar tudo que eu te explico aqui na teoria e não colocar isso em prática, gente, meu Deus,
simplesmente não vai acontecer. Não tem como. Aí, assim, a sua expectativa, né, de viver um relacionamento bacana, assertivo, como eu gosto de dizer, viver uma história de amor, né? A Joana tá dizendo que é muito noveleiro, mas é verdade. Sim, gente, é verdade. Hoje, assim, olha, sem titubear, eu vivo um relacionamento maravilhoso, gente. Sim, maravilhoso. Não foi fácil, mas vivo um relacionamento maravilhoso, tá? E aí, o que acontece? Esse é o primeiro erro, é você realmente achar que não tem o que fazer, que não vai fazer mais nada. Essa situação é a consequência de você estar de saco cheio. É simplesmente porque a gente fica, enche o saco mesmo, né? Principalmente aí, quando a gente vê algumas atitudes do nosso companheiro ou da nossa companheira que são extremamente corrosivas para o relacionamento, né? Como não querer conversar nunca, não estar disponível para uma conversa, ficar sempre na sua, né? Ou na dele, assim, né? Introspecção, não querer compartilhar, falar do que está acontecendo, né? Ou atitudes de grosseria, de rispidez, ignorar. Olha, com essa mulherada aí que a gente está conversando, dessa segunda fase da imersão, né? Do transforme seu relacionamento, a maioria, a gente teve aí um trabalho onde elas trouxeram quais eram as reclamações aí dos seus companheiros, das suas companheiras. E qual era a maior reclamação? É o destemperamento da mulherada. E o homem, a mulher, né, a mulherada reclamando do parceiro, é simplesmente eles ignorarem, né? Não dá atenção aí à mulherada. E aí essa crise, ela vai se agravando por conta desses comportamentos que a gente vai vendo, enxergando no outro. Mas é importante a gente saber também que a gente também tem atitudes que são corrosivas para o relacionamento. E uma dessas atitudes é sim você achar que não tem que fazer nada, ok? E o que acontece? O que acontece? Aqui, ó, a gente vai falar o erro e vai falar as consequências. O que acontece? Quando você simplesmente não faz nada, como eu já disse pra vocês, deu óbvio, você vai empurrando pro relacionamento pro fim. Mas também você deixa muito claro pro seu parceiro ou pra sua parceira que já não tá mais valendo a pena. E aí, quando você deixa isso de forma clara que não tá mais valendo a pena, você faz com que o sentimento do seu companheiro ou da sua companheira vá diminuindo constantemente. Ainda que você enxergue que ele ou ela deveria também tomar algumas atitudes mais assertivas para o relacionamento, para a mudança, veja bem, se você não mostrar, não demonstrar que você ainda está afim, que você acredita que possa transformar esse relacionamento, por que você acha que o seu companheiro ou a sua companheira vai fazer diferente, né? O Wagner tá aqui falando que isso daí foi uma tática dele. É uma tática errada, porque você às vezes pode acreditar que você dá aí aquele gatilho da escassez, né? Deixa eu mostrar aí que tá terminando, que o relacionamento vai acabar, pra pessoa tomar uma atitude. Não, no relacionamento isso não funciona, pelo menos não desta maneira. Não funciona, tá? Por quê? Porque quando você demonstra, simplesmente quando você demonstra que não tá mais afim, eu nunca verbalizo isso, não é isso o meu pensamento. Mas se a sua atitude é simplesmente cruzar os braços, é essa a mensagem que você tá passando, ok? E quando você passa essa mensagem, é simples, às vezes, até por precipitação, o seu companheiro ou sua companheira pode finalizar com o relacionamento, ok? Ou ele vai aí, ou ela, começar a te enxergar de uma forma diferente, né? Por quê? Porque quando a gente se sente aquém no relacionamento, sim, porque se você não fizer nada, se você tá demonstrando que não quer fazer nada, que não vale mais a pena, você simplesmente tá afastando esta pessoa cada vez mais do seu relacionamento e deixando aí, mostrando para ela que você tá saindo, porque quando a gente não tá dentro, a gente tá saindo, não tem como tá um pouco fora e um pouco dentro. E quando você passa essa mensagem, você deixa uma abertura para a traição. É muito mais fácil, é muito comum a gente viver a traição no relacionamento quando o relacionamento tá em crise. Mas quando o relacionamento é bacana,
Tem traição? Tem traição. Às vezes acontece sim. Muitas vezes é porque, embora o relacionamento esteja aí bacana, tem alguma necessidade não sendo suprida, ou porque, infelizmente, o seu companheiro ou sua companheira tem um grande desvio de caráter. Sim, pode você viver um relacionamento maravilhoso e haver traição? É mais difícil, é muito difícil isso acontecer, mas é possível sim, infelizmente, não é? Infelizmente. E aí, o segundo erro que a gente pode cometer, comumente comete quando o relacionamento tá em crise, é a gente apontar só o outro. O outro é o problema. O outro é o problema, não é você. A outra é o problema, não é você. E aí, quando você aponta isso, quais são as consequências, né? As consequências são, quando você só aponta o outro é o problema, o que acontece? Você deixa de se enxergar. Você deixa de ter uma visão real do seu relacionamento. Se você já me acompanha, você deve saber que simplesmente não tem como um relacionamento estar em crise sem que haja participação de ambos no relacionamento, ok? Por quê? Porque se o relacionamento está em crise, mesmo que você veja que são atitudes claras do seu parceiro ou da sua parceira, que vem aí naufragando com o relacionamento, a sua omissão em tomar uma atitude, a sua permissão em aceitar aí todas essas atitudes, são ações que fazem com que você também contribua para o fim do relacionamento ou para agravar a crise do relacionamento, ok? Então, o que acontece? É importante você entender que não tem como um relacionamento estar em crise sendo só ele aí ou ela o responsável por essa crise. As omissões é uma atitude também. Omitir é uma atitude também, né? Se omitir no relacionamento é uma atitude, tá? E uma atitude equivocadíssima, ok? E aí, quando você deixa só apontando, deixando o outro aí, ou a outra, né, como único responsável da crise no seu relacionamento, acontece de você não ter uma visão correta, assertiva do relacionamento, do que está acontecendo. E se você não tem essa visão, se você não reconhece aonde você pode melhorar, e aí, o que você vai fazer? Né? Você vai simplesmente olhar e falar, olha, é ele quem tem que se mover, eu vou falar para ele, ou ele muda ou eu tô fora. É mais ou menos isso a frase aí que acontece nos relacionamentos em crise. Então, esse comportamento vai sim ajudar o seu relacionamento a piorar gravemente. E quanto mais tempo você deixar passar, mais rápido será o fim do seu relacionamento. Sem dúvida nenhuma. Ok? E, gente, ainda que não leve ao fim, vamos combinar? Vamos combinar que simplesmente viver um relacionamento em crise, onde você não tá vivendo um relacionamento feliz, onde você não se sente querida, ou querido, onde você não sente que tem um parceiro, uma parceira do lado, é muito triste. E a gente não merece isso, não precisa passar por isso. E isso não significa que você tenha que romper com o seu relacionamento, mas sim significa que você pode e deve tomar uma atitude para transformar esse relacionamento. É possível. E o terceiro erro, não menos importante, é você simplesmente acreditar que não é possível viver um relacionamento feliz de verdade. E aí, antes da gente falar sobre viver um relacionamento feliz de verdade, vamos nivelar aqui um conceito do que é viver, do que é ter um relacionamento feliz. Ter um relacionamento feliz é você ter uma pessoa que você sabe que pode contar. É você enxergar no seu parceiro ou na sua parceira um amigo, uma amiga, um cúmplice de vida, um aliado, alguma aliada, a pessoa a qual você pode e deve compartilhar os seus sonhos, os seus planos. Vai ser a pessoa que vai te apoiar, ainda que este apoio seja em forma de puxões de orelha. Viver um relacionamento feliz é você saber que, independente de qualquer crise que vocês possam passar, vocês estando juntos, vocês irão superar. É você viver um relacionamento que você sabe que com ele ou com ela, você é mais forte. Vocês são mais poderosos como casal.
É você realmente viver essa realidade. É realmente você, independente de um dia ruim, independente do que você esteja passando, é você enxergar, você perceber que você tem aí um ombro, um colo para você se apoiar, para você chorar, para você desabafar ou só para você ficar ali confortável. É um abrigo. Isso é viver um relacionamento feliz e sim, é possível. Eu vivo esse relacionamento. E como você já deve saber, eu vivo esse relacionamento, mas já vivi com este mesmo parceiro um relacionamento em crise, e uma crise gigante, ok? E sim, consegui transformar esse relacionamento e sim, vivo hoje realmente um relacionamento feliz, uma história de amor de verdade, de cumplicidade, de lealdade, de união. Isso é viver um relacionamento feliz, onde você tem aí uma pessoa a qual você compartilha a sua vida, as suas aspirações e os seus sonhos e também as suas frustrações, também as suas decepções e também os seus equívocos, ok? É alguém que você possa contar de verdade. Isso é viver um relacionamento feliz, ok? Claro que não quer dizer que terá ausência de brigas, ausência, eu falo pra vocês, né? Às vezes a gente se estranha, eu e meu marido, né? Então, claro, não é ausência, mas sim brigas menos frequentes, menos intensivas e com rápida solução, ok? Então é importante. E tem um passo, tem processo para que você viva esse relacionamento transformado e viva uma história de amor. É sim possível. Tem inúmeras mulheres, inúmeros homens que vivem aí um relacionamento feliz e que antes não era feliz, mas que tomaram atitudes para que hoje pudessem viver esse relacionamento bacana, ok? Então, o terceiro maior erro que você possa cometer é sim você acreditar que não é possível, tá? A Joana aqui tá dizendo, né? Eu acreditei por muito tempo que era impossível e hoje vejo as possibilidades. É isso mesmo, Joana. Há possibilidade. Se vocês estão juntos ou juntas ainda, há possibilidade. Porque se estão juntos, é porque independente da crise, tá valendo a pena estar junto, ok? Então, você não pode se deixar levar por essa crença limitante de que não é mais possível, ok? É possível. Se vocês estão juntos, se vocês estão juntas, é possível sim transformar o relacionamento. Mas não tem como transformar o relacionamento sem fazer nada. Não tem como transformar o relacionamento ficando apontando só o outro, ok? Não tem como apontar um relacionamento, transformar um relacionamento onde você fica apontando um ou outra. Não tem como isso acontecer. Não existe essa possibilidade, ok? Então, se você acredita que um pouquinho, ainda que seja um tiquinho de esperança, de que sim, você pode aí ainda ser feliz ao lado do seu companheiro ou da sua companheira, tome uma atitude. Tá? A primeira atitude que você deve tomar é reconhecer que você pode e deve sim fazer alguma coisa. É ter essa ciência e deixar das teorias e colocar em prática. Não adianta nada eu ficar aqui passando para vocês, olha, hoje é a nossa 41ª live, ok? Então são 41 vídeos lotados de informações para que você vá aplicando e vá vendo a transformação no seu relacionamento. Agora, se você só tiver os conhecimentos e não colocá-los em prática, não vai mudar. Aí a história de amor vai ficar só na teoria, ok? Vai ser só um conto de fadas para você, tá? Quando a gente diz assim, olha, não é possível, é porque a gente realmente acredita que é uma situação muito distante. E isso é um grande equívoco. Tem inúmeras pessoas que vivem extremamente felizes. E qual a gravidade, qual a consequência de você acreditar que não é possível viver um relacionamento feliz? Simplesmente é quando a gente não acredita que algo seja possível, a gente não toma atitude, não é? Ou quando tomamos alguma atitude, a gente toma atitudes assim, sabe? Sem muita vontade, sem muito empenho, e aí não conta, né? Como eu já disse aqui pra vocês, não contam as tentativas erradas.
no caso de transformar o seu relacionamento. As tentativas erradas não contam. A única coisa que contam nas tentativas erradas é o aprendizado que possivelmente elas possam trazer. Por que possivelmente? Porque você só aprende com os erros se você se dispuser à disposição de aprender com os erros, né? Você tem que estar disposto ou disposta a aprender com os erros. Então, não é só errar, eu errei, estou aprendendo, pelo menos estou aprendendo. Não. A gente pode aprender tanto com os erros quanto com os acertos, porque o que faz com que nós aprendamos é a nossa disposição para o aprendizado, não é? Então não adianta falar assim, eu errei, mas eu pelo menos estou aprendendo com erro. Você tem que estar disposta a aprender com esses erros. Então é a única vantagem que você tem aí na questão dos erros, é você se colocar à disposição do aprendizado. O quarto maior erro, os principais erros e mais corrosivos para um relacionamento que já está em crise é você simplesmente ir buscar a solução em outro lugar ou outra pessoa. É muito comum. Quando estamos vivendo um relacionamento em crise, a gente começa a achar que a grama do vizinho é mais verdinha de fato. E aí a gente começa a dar abertura para outras pessoas, imaginando que essas outras pessoas possam ser mais interessantes para a gente, pode dar mais valor que a gente acha que deva merecer, pode dar mais atenção que a gente acha que está recebendo ou de fato esteja recebendo. E aí esse erro é gravíssimo porque, primeira coisa, há de convir, se você tem um combinado com o seu parceiro, com a sua parceira de monogamia, e você abre aí a oportunidade de uma outra pessoa entrar no seu relacionamento, você está sendo desleal, né? Então, a falta de lealdade é um erro gravíssimo e com pouca probabilidade de perdão. Existe pessoas que perdoam, é verdade, existe a possibilidade do perdão, mas é muito difícil, né? Quando quebra essa confiança para reconstruir, é extremamente difícil. E não caia no equívoco de achar que, não, é só porque eu tô carente, na verdade é só um flerte, é só porque eu preciso conversar e não consigo conversar com meu parceiro ou com a minha parceira. Não. Começa assim. Não se deixe enganar. Começa assim. Maior erro, um dos maiores erros que você possa cometer é realmente acreditar que outra pessoa vai suprir as necessidades que o seu relacionamento não está suprindo. Por que é um erro? Porque você ainda está nesse relacionamento, ok? Você ainda está. Se você está nesse relacionamento, você tem duas atitudes honrosas. A primeira atitude é você terminar. É você ter a coragem de botar um fim. Se você já está pensando e já está buscando outras alternativas, outras pessoas para suprirem algumas necessidades que você não está tendo no seu relacionamento, simplesmente termine. Tome essa coragem e termine com o relacionamento. Não se deixe levar por desculpas. Qualquer desculpa que você dê para continuar num relacionamento e buscando a suprir as suas necessidades com outra pessoa, você não está sendo leal nem consigo e nem com o seu companheiro, com a sua companheira, tá bom? Então, o que acontece? Quando a gente busca outra pessoa, além de você tomar uma atitude extremamente equivocada, porque não vai acontecer, se você não perceber o que você poderia ter feito, se você não ir melhorando como pessoa, como parceiro ou como parceira, você vai levar todos esses comportamentos para onde quer que você vá, para qualquer outro relacionamento, né? Mas, além disso, quais são as outras consequências? O que acontece? Você, além de se distanciar ainda mais do seu parceiro e da sua parceira, você vai estar realmente colocando um fim nesse relacionamento, um fim no amor, ok? Sim, a Joana aqui tá falando, né? Às vezes é só uma questão de carência. Às vezes a gente, sim, quando eu estava vivendo um relacionamento em crise, Joana, eu fiquei muito carente. Eu fiquei carente. O que acontece? Quando a gente fica carente, a gente vira alvo mais fácil.
E é importante a gente saber disso para que nós não nos coloquemos em xeque, não nos coloquemos à disposição, porque de fato não estamos. Se vivemos um relacionamento monogâmico, não estamos, né? Se no início do relacionamento não era maravilhoso? No início do relacionamento, você não se sentia carente, não é verdade? No início do relacionamento era tudo flores. Então, óbvio, se você começar a dar abertura para uma outra pessoa, esse início vai ser melhor do que o relacionamento que você tá. Porque, claro, você tá vivendo uma crise no seu relacionamento. Então, não se deixe levar por este início, que é muito mais fácil, onde a gente começa, porque no início a gente se policia mais. No início a gente não fala com rispidez na maioria das vezes, a gente tem mais jeitinho, a gente tem mais paciência, né? Tem mais tolerância, a gente tem mais queridice, a gente é mais amorosa, mais amoroso, mais atenciosa, mais atencioso, né? No início do relacionamento você é muito melhor do que você é no meio ou no final do seu relacionamento, né? Usualmente é assim que acontece, até você ter a consciência de que você sempre tem que ir trabalhando e se policiando para ser cada vez melhor no seu relacionamento, porque isso reflete 100% em você, na sua pessoa, ok? Então o que acontece? Você precisa buscar a solução dentro do seu relacionamento e não fora. A solução está dentro do seu relacionamento, através de conversas sinceras, com respeito, com empatia, mostrando e colocando os seus sentimentos, as consequências das situações e não nos apontamentos. É você buscar melhorar como parceiro, como parceira, para você e para o relacionamento. É você deixar claro que de fato esse relacionamento é importante para você e não só verbalizar isso, mostrar através de atitudes, porque quando a gente deixa só no verbal e as suas atitudes mostram exatamente o oposto, o que vale são as suas atitudes e não aquilo que você diz, porque a verdade é quando suas ações condizem com aquilo que você diz. Se aquilo que você diz for diferente das suas ações, o que vale são as suas ações, óbvio, ok? Ok? Então busque a solução para o seu relacionamento, tá? E nem se deixe enganar, falando assim, eu vou terminar porque essa pessoa é muito melhor. Gente, no início tudo é muito melhor, ok? No início tudo é muito melhor, até você descobrir como transformar o seu relacionamento, como viver um relacionamento muito mais assertivo. Hoje eu posso dizer para você que eu vivo um relacionamento muito mais forte, com muito mais cumplicidade, união, parceria do que era no início. Hoje eu sinto e sei que posso contar com o meu marido muito mais do que no início. No início não tinha essa sensação, eu amava, era tudo maravilhoso, era só alegria, não é? Pouquíssimas, raríssimas vezes tinha briga, ok? Mas eu não sentia a parceria, a cumplicidade, a lealdade que eu sinto hoje. Então hoje o meu relacionamento é muito melhor do que no início. Mas há um processo, uma construção a ser feita para isso, ok? Então se você fizer o que deve ser feito da maneira certa, você vai sim transformar o seu relacionamento, você vai sim viver um relacionamento muito melhor do que até era o início do relacionamento. Com certeza. O que vale é você se dar essa oportunidade. E sim, colocar antes de tudo na balança os prós e os contras, né? Aquilo que eu já falei para vocês, os ganhos e perdas, ok? Eu vou falar disso um pouco logo aqui depois do quinto erro. Qual é o quinto, último erro, mas não menos importante, que comumente cometemos quando estamos em um relacionamento em crise? O quinto e comum erro é a gente se distanciar. Essa atitude é muito mais comum do homem do que na mulher, ok? Mas sim, tá? Não que a mulher não faça isso. É você se distanciar. É você estar tão cansada, tão fadigado das brigas, das discussões, que você se afasta. E aí você deixa de conversar, você deixa de querer ficar perto, né? Você não se afasta só fisicamente. Você se afasta emocionalmente. E isso, com certeza, é gravíssimo. Porque quando há o afastamento, ainda que a sua intenção seja apenas se poupar, né, de uma discussão, quando você faz isso frequentemente, quando você simplesmente vai se distanciando, porque veja bem, deixa eu deixar claro, não é só aquela distância estratégica, que quando a gente vê que os ânimos estão se alterando, é assertivo você sair desse cenário,
né? Para deixar aí o seu córtex pré-frontal voltar a funcionar na sua maior potência, né? Para deixar os seus hormônios baixarem, para que você consiga aí falar, ter aí atitudes mais assertivas. Não é sobre esse afastamento que eu tô falando, porque isso é estratégico, isso é assertivo, né? Você sair do cenário para que você não fale ou faça algo indesejável, impulsivo. Mas eu estou falando daquela distância real, sabe, do relacionamento em si, não de uma situação. É você se distanciar do seu parceiro e da sua parceira e se afastando. Aí o que acontece? Quais são as características de quando a gente está se afastando? É quando a gente conversa cada vez menos, é quando a gente fala assim, eu preciso conversar com ela, eu preciso conversar com ele sobre isso. Aí no final dessa frase a gente fala, quer saber? Nem vale a pena. É quando a gente simplesmente pensa em fazer alguma coisa, um jantar, um cinema, e fala, não vai dar certo, vai ter briga de qualquer maneira, melhor deixar pra lá. E é esse afastamento que eu estou me referindo, é esse afastamento que faz com que você, de fato, leve o seu relacionamento pro fim, ok? Quando a gente se afasta porque não tá valendo mais a pena, gente, pelo amor de Deus, não quero mais isso, né? É esse tipo de pensamento. Não, melhor eu me afastar e nem vou falar nada porque é melhor do que eu discutir. Se isso vira uma frequência, você tá se distanciando do relacionamento. E sim, quando isso acontece, você primeiro tem a distância física e na sequência você tem a distância emocional. E não se deixe enganar, não é só o seu sentimento que está aí minguando com esse afastamento. O sentimento do seu parceiro, da sua parceira também está minguando. Não se deixe enganar, ok? Então, sim, você tá fazendo essa atitude, aproxima o fim do relacionamento, tá? E aí, o que fazer quando cometemos estes erros? Todos nós cometemos erros. O que a gente tem que fazer é ir trabalhando e se policiando para que nós tenhamos mais acertos do que erros e sim que a gente muitos erros não tem como serem corrigidos, né? As ações elas saíram e ponto. Um copo com água quando ele é derramado não tem como voltar água para o copo, não é verdade? Mas tem como você fazer com que esta água não seja mais derramada. Então tome atitudes em prol do seu relacionamento para que você não volte a cair nestes mesmos equívocos. E como a gente faz isso? Se policiando, conversando, aquela conversa assertiva, ok? Se você ainda não viu, tem um vídeo que eu fiz, que foi uma live também, como ter uma DR de sucesso com o seu companheiro, com a sua companheira, tá? Serve aí tanto para o homem quanto para a mulher. E aí, o que você precisa saber antes de qualquer coisa é se o seu relacionamento vale a pena. E como saber se o seu relacionamento vale a pena ou não? Essa é uma balança que cabe a você. É você quem tem que colocar na balança os prós e os contras do seu relacionamento, tá? Então você vai pegar e primeiro passo é pensar como seria a sua vida, quais seriam os impactos na sua vida se o seu relacionamento terminasse hoje, tá? Quais seriam os impactos na sua vida, na vida da sua família se o seu relacionamento terminasse hoje? Quais seriam os impactos se o seu relacionamento fosse transformado? Quais seriam os impactos na sua família se o seu relacionamento fosse transformado? Quais são os ganhos e perdas que você tem se você simplesmente não fizer nada e o seu relacionamento acabar? E quais são os ganhos e perdas que você tem se você conseguir transformar o seu relacionamento? É isso que você tem que colocar na balança,